um pouquinho mais. Peraí, a peraí. 60, 70 km por hora. Daí o que acontece? Vai acontecer aquele dobramento que você vai ver no carro, tá? Devido ao impacto. Isso está relacionado com a inércia de movimento. Ou seja, é você transformar inércia em deformação. Quase que falei em inglês aí o negócio. Ou seja, quando você olha que coisa interessante, as principais cadeias de montanhas, se você olhar na América do Sul, as cordilheiras dos Andes do lado direito. Quando você olha na África, você vai achar as principais cordilheiras de montanhas do lado esquerdo. E você vai perceber uma segunda cordilheira de montanhas menor do lado oposto. Em outras palavras, você pega, por exemplo, na América do Sul, você vai ver a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies aqui no meio, e logo depois você tem a Serra do Mar. Quando você vai para a África, você vê exatamente o oposto. Isso significa que houve um movimento nesse sentido de separação. E mostra que pela inércia, a velocidade tinha que ser alta para produzir todo esse dobramento, para produzir essa quantidade literal de montanhas que a gente tem, cadeias de montanhas. Isso daí não dá para ser devagar. Devagar jamais isso iria acontecer. Isso daí é física. Né, professor? As fossas são do lado dessas montanhas. As maiores fossas marítimas são do lado dessas montanhas. Mas é porque é uma placa entrando embaixo da outra. É choque. Não é. é Tem choque, placa cara. que é choque, tem Não placa é que tem é uma placa placa que é- embaixo da outra. E a subducção, onde que ela entra aí? Exato, a placa do Pacífico, ela tá entrando embaixo da placa da América do Sul. Mas o que a gente A tá gente falando é de usa. um choque que Ninguém está dobrou o continente. contestando isso. Ninguém Mas o tá que é contestando. subdução? Uma entrando embaixo da outra. Ah, tá. E Mas eu queria ninguém só está dizer... contestando isso. A gente está falando da velocidade que isso aconteceu. provocar Eu Apenas. queria dizer pra todo mundo aí que tá assistindo... Qual é a quantidade de energia que sairia de uma coisa? Porque hoje a gente sabe, com essa velocidade que sai, os vulcões que estouram, os terremotos e tudo mais. A adequação disso daqui numa velocidade rápida. Rápida quanto? Rápida quanto? Calma, cara. Quando você faz um cálculo em termos de... Demorou pra América do Sul Dá pra calcular, da América do Sul e a calma aí, África calma ficarem a metade do caminho que elas estão hoje. Tranquilo, só é pegar Se você a fizer o cálculo quilometragem e a fazer 3 esse cálculo aí. centímetros por ano, se você fizer o cálculo a 3 centímetros por ano, tá? Dariam mais ou menos 150 milhões de anos. O negócio é provar que essa velocidade foi constante o tempo todo. Bem, mas eu tô falando assim, dentro do que vocês estão propondo, a distância da África para a América do Sul, quando que chegou... 3 mil quilômetros, mais ou menos, agora. 3 3 mil quilômetros. Mais ou menos 3 mil quilômetros. Bem, mas tô falando assim, quanto tempo levou para chegar na metade disso? Velocidade inicial. Então, é isso que eu tô perguntando. Sim, como é que a gente pode fazer esse cálculo, retroagir e ver uma probabilidade daquela velocidade E qual foi a inicial. velocidade Ô, inicial? Pirula, essa é que uma vocês questão têm? totalmente Não sei, irrelevante. mas isso não é a questão. Como é irrelevante? É claro que é irrelevante. Eu acho que Ó, Por veja só. exemplo, se eu dissesse Veja só. aqui que é 50 km por hora, você conseguiria... É claro que é irrelevante. Placa de terra! É, milhões cara! de quilômetros andando a 70 quilômetros! A terra tá inteira! É! Não tá inteira, ela dobrou. Era do A quantidade de energia que sai desta... Vou falar palavrão. Não, palavrão não. Vou falar palavrão Não, mas não. aí, peraí, é que eu não entendi só uma coisa. Teria O senhor- colapsado a crosta terrestre! Teria. Você tá Não falando... corta o Sérgio, não corta o Sérgio. Sérgio. Não, o que eu só queria entender é o seguinte: a Cordilheira dos Andes, que é o oposto dela, é a Serra do Mar, é isso? Não. Tá. Eu É teria porque eu entendi que você tinha falado que tem uma. Pra mim, o oposto da Cordilheira dos Andes é lá a Mesoatlântica, não é não? Não, a dorsal mesoceânica é outra coisa. O que é? A dorsal mesoceânica a gente tem que parar e pensar. Se você tem... Eu quero saber. Agora vamos porque a dorsal mesoceânica é um negócio interessante. Vamos pensar. O que seria, então? Se você tem um movimento, se você tem um continente fechado, tá? Como esse daqui, e você tem uma rachadura e você começa as duas placas se moverem, você tem a América do Sul indo para cá, e África do outro lado. A base onde agora começa a se formar o Oceano Atlântico não tem mais a pressão. Sem essa pressão, você tem um processo de levantamento desse meio, onde você encontraria essas rachaduras latitudinais e longitudinais, que é exatamente o que a gente vê. Ou seja, houve um afastamento. Afastando. Isso aí, beleza, que é o que a gente até mede. Sim. Isso. Correto. Não, o que eu não Agora, entendi é quando o senhor falou assim, que tem os Andes e o lado contrário dos Andes tem a Serra do Mar, que é menor. Não.
isso aí é inércia. Você pega, por exemplo, um trem. Só vou usar de novo uma analogia. Se um trem bate de frente com, sei lá, um anteparo, você vai perceber que a locomotiva e os primeiros vagões, eles se encavalam. Aqui no meio vai ter que vagão caído para lá e para cá, e lá no finalzinho tem um pequeno encavalamento. Daqui é o ricochete. Serra do Mar. A ideia é se o Serra do Mar, sistema se movimentou ricochete. rápido, se o sistema tivesse se movimentado rápido, nós veríamos exatamente esse mesmo tipo, tá, de evidência que a gente olha na inércia de movimentos rápidos. Ou seja, você teria que ter uma camada muito grande nesse ponto aqui, que seria literalmente a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies aqui no meio e uma cordilheira menor do lado. Não foi. Os Andes não. E a subducção? Eu não entendi onde que ela entra aí. Rapaz, ela não entra. Não tem energia não tem suficiente subducção. para levantar essa cadeia de montanhas. Que isso? Pega o tamanho do negócio. Você não tem subducção, isso é um novo modelo para a Terra, né? Mas eu. Não. Eu queria ver um Fala, negócio fala, sobre o Jaime. que o Adalto tá dizendo ali.